Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus. Então estou aqui eu, pastor Hélio, estou aqui com a minha esposa, a Isis, onde nós queremos trazer através desse canal a mensagem da palavra de Deus. E hoje, dando início sobre isso, nós queremos falar um pouco por que o canal chama Embaixadores da Palavra de Cristo, da onde saiu, né, essa ideia, de onde surgiu, né, nós temos esse pensamento de ser embaixadores de Cristo. Como tudo na vida, nós temos que basear na palavra de Deus, nas Escrituras, uma inspiração que quando Deus vai dar para você, Deus vai dar através do quê? Da palavra dele. Tem muitas pessoas falando, eu senti isso. Não. Vem da palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Deus fala conosco através da palavra dele. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20, fala assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, o apóstolo Paulo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliesse com Deus. O apóstolo Paulo falando sobre o ministério da reconciliação à igreja de Corinto. Então, surgiu no nosso coração, isso lá acho que em 2005, 2006, de nós levarmos a palavra de Deus como embaixadores aonde nós estivéssemos para falar de Deus, da palavra de Deus. Porque eu acredito que isso foi que o Espírito Santo colocou, que nós tínhamos como uns evangelistas, uns missionários acerca disso. Né? E minha esposa vai também falar um pouco sobre esse assunto e eu quero depois dar continuidade, né? Falar aí sobre, de fato, como que surgiu aí esse ministério. É isso aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, né, para você que está vendo aí esse vídeo. E junto com meu esposo, quando nós começamos a caminhar juntos, enquanto marido e mulher, né, nós sempre falando do amor de Deus, porque nós nos convertemos, cada qual em sua situação. E a partir do momento que nós começamos a andar junto como esposos, uma vez que os dois já estavam na fé, nós decidimos que em Cristo, estando em Cristo, porque já caminhávamos juntos, cada qual, né, no seu caminho e depois juntos, que nós estaríamos aí, aonde nós estivéssemos, falando do amor de Deus, independente de ministério. Porque quando a gente fala de igreja, de ministério, a gente fica muito com aquela impressão da placa da igreja, né? E aí, o que isso acarreta? Que se você não estiver naquela igreja, naquela placa de igreja, seguindo aquele ministério constituído ali, que tem um nome, né, igreja X ou Y, você não vai falar do amor de Deus? Não. Falar de Cristo, falar do amor de Deus, independe da placa da igreja. Nós, enquanto salvos em Cristo, a gente precisa falar do amor de Deus onde a gente estiver. Esse embaixadores, ele vem da palavra, ele está, como, né, foi lido biblicamente ali, o que é ser um embaixador? É ser alguém que representa. Hoje, quando a gente olha administrativamente, o embaixador, ele representa o país dele em solo, ainda que não seja o solo nacional do próprio país. Então, mesmo em solo estrangeiro, dentro daquele ambiente que é a embaixada, e o embaixador, ele representa a autoridade do país dele. Então, nós cremos, né, que enquanto estamos aqui na Terra, nós precisamos falar do amor de Deus. Então, nós somos esses embaixadores. Nós fazemos a obra, né? Não somos daqui, como mesmo a palavra diz, e nós temos que fazer esse trabalho, que é falar do amor de Deus. E se somos dois em uma carne, casados, né, diante dos homens e diante de Deus, vamos fazer esse trabalho juntos, trabalhar e falar do amor de Deus juntos. Então essa a ideia. E
a ideia disso tudo, que nós já servimos a Deus no ministério juntos, servimos esporadicamente alguns outros, legal você entender que é o seguinte: nós não estamos aqui para criar ministério, não estamos pondo semente para surgir um ministério, não é nada disso. Pelo contrário, eu acredito que tanto eu quanto a minha esposa sempre tivemos muito no coração a questão de colaborar com o ministério, tá? De ajudar, sabe? Ser aquela pessoa que possa ajudar de alguma forma nos ministérios, que é isso que Deus tem nos dado e isso que nós temos feito. Então não é isso, não tem nada a ver com isso, de surgir igreja, de criar igreja, nada disso. Mas de nós continuarmos a nossa chamada, porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E muitas das vezes nós negligenciamos isso na nossa vida. Eu, minha esposa, você. Então nós queremos estar sempre o que acertando, fazendo o melhor. Então não tem nada a ver com a criação de um ministério, mas sim de nós queremos servir a Deus. Tem até uma frase que eu uso, ela já faz alguns anos, que eu acredito que é o Espírito Santo de Deus que me deu, que tem até um blog nosso antigo, aí se você procurar Embaixadores da Palavra de Cristo, Blogspot, né? Naquela época nem sei se existe ainda Blogspot, tem uma frase lá: muitas igrejas pregam para ganhar o mundo, nós pregamos para ganhar as almas que estão no mundo. Não temos nada contra a igreja, fazemos parte de igreja, mas nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas usam da igreja para ter poder, para ter influência política, para arrecadar dinheiro. E graças a Deus tem muita gente também que tem igreja fazendo trabalho sério, usando dízimo e oferta para construir casas para as pessoas necessitadas, ajudando o irmão necessitado, mas não é nesse mérito que nós vamos entrar. Quero dizer que essa ideia de nós estarmos servindo a Deus aqui, através dessa plataforma digital hoje, que é muito forte, como nós já temos alguns conteúdos aqui no nosso canal, então nós queremos dar continuidade a isso, em levar a palavra de Deus, em falar de Deus, daquilo que Deus tem dado ao nosso coração. Então por isso esse sentimento e essa razão do embaixadores. Se sentimos o quê? Como o apóstolo Paulo, como a esposa explicou, é você estar em algum lugar, em algum solo, você não pertence ali, né, àquela nacionalidade, mas você leva a palavra. A nossa nacionalidade qual é? É o céu, é Cristo, é o sangue do Cordeiro, que nos comprou, que pagou um preço por nós. Nós estamos nesse mundo aqui, o quê? Como embaixadores de passagem. Nós não pertencemos a essa terra. Nós pertencemos à terra o quê? Celestial. Então, por isso, essa ideia dos embaixadores que Cristo colocou no nosso coração. E lá no início também surgiu a ideia que nós queremos ter alguns trabalhos sociais também. Até chegamos a fazer alguns trabalhos disso, aula de violão, aula de informática grátis, sabe? Agregar pessoas com nós, até com aquelas camisetas camufladas de exército e tal, e sair na rua. Sabe essa ideia igual os mormons? Sair na rua batendo de casa em casa, levando a palavra de Deus? Aplicamos isso em algum momento, saímos em vilarejo, falando de Cristo, de Deus, da palavra de Deus, né? Então, é o Espírito Santo de Deus que nos deu esse chamado, esse ministério, de sermos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Então, eu também quero deixar isso para você. Você também é um embaixador de Cristo. Você que está aí me ouvindo eu, minha esposa, você também tem esse chamado de Deus, que você pode pedir a Deus o que? Para reacender isso em você. E você servir a Deus lá na tua igreja, onde você está. E hoje temos a plataforma muito forte, que é a plataforma digital. Gente, tem tanta gente falando tanta besteira na plataforma digital, tanta bobagem, né? Porque também não podemos usar essa ferramenta para falar da palavra de Deus. Pode sim, muitas pessoas vão ser ouvidas, vão ser tocadas através do seu chamado, eu tenho certeza disso, tá bom? Isso, e hoje também vamos compartilhar uma palavra, uma oração, e que você possa, né, compartilhar também onde você estiver, porque uma vez que Cristo entrou na sua vida e fez algo por você, Ele não fez algo por você só para você guardar isso e não compartilhar com mais ninguém, não. Uma vez que Deus te deu algo, seja uma cura, seja um talento, seja uma provisão financeira, o que quer que Deus tenha feito na sua vida,
Ele fez para você alcançar outras vidas, porque essa é a graça do Evangelho. O Evangelho é isso, quando Jesus curou alguém, quando Jesus fez algo por alguém, naquele momento ele pedia para que não contasse para ninguém, porque não é o momento do ministério de Jesus se expandir, ele tinha planos e etapas a cumprir, né? Porém, uma vez que Cristo fez algo na vida de alguém, era tão nítido, era tão assim patente, a pessoa que era curada, ainda que Jesus dissesse para ela, ó, não conta para ninguém, volta e não fala quem fez isso. Era tão automático aquela maravilha de Deus na vida da pessoa, que a pessoa já saía falando do amor de Deus para todo mundo, né? O cego que era curado, na hora, foi quem te curou. Era tão automático, porque o que Deus faz por nós é tão grandioso para nós sendo seres humanos limitados, porque somos, né? Somos limitados. Quando Deus faz algo, ele é automático, a nossa vontade, o nosso prazer, o nosso desejo de sair externando isso, contando para as pessoas. Então nós vamos aqui compartilhar uma palavra, uma oração, embora a gente já veio compartilhando vários momentos, né, no longo aqui desse vídeo. Sim. E que você também se anime, faça, né, permita que Deus te use, se anime. Se você foi curado, você foi liberto, você prosperou, não sei o que Deus fez na sua vida, ou se ainda o Senhor não realizou e você tem dúvidas, se Deus é Deus, se Ele opera mesmo, que Deus possa, através, ao longo da nossa caminhada juntos, né, a partir desse momento, e juntos que eu digo, você acompanhando o que nós estivermos aqui postando, que Deus possa, em nome de Jesus, te mostrar que Ele é real e que Ele faz coisas maravilhosas. Glória a Deus por isso. Então nós vamos continuar postando as nossas lições bíblicas aqui, né, onde minha esposa é professora, já faz alguns anos aí no Ministério da Assembleia de Deus, e também daquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração e assim seja, tá? Para terminar esse vídeo, para não ficar longo, eu vou ler aqui segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, ó, segundo carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, olha isso, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Louvado seja Deus por isso. Então, o apóstolo Paulo, falando aqui para nós, né, compartilhando conosco, de que eles passaram tal tribulação que eles não podiam nem suportar. Que essa tribulação que veio até eles, que eles se desesperaram, que ao olhar deles, ao sentimento deles, a impressão que eles tinham, é de que era uma sentença de morte. E a pessoa está sentenciada na fila, no corredor da morte, à cadeira elétrica, ao enforcamento, seja o que for, de que fato ela vai morrer. Então ele estava diante de uma situação que era uma sentença, mas que está escrito que para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita até os mortos. Quando falamos de ressuscitar os mortos, o que soa no seu ouvido e dentro de você? É impossível. Não, isso não acontece. Isso não vai acontecer. Essa é a primeira impressão e sentimento que vem dentro de mim e de você. Não. Mas que Deus é poderoso, que nós sabemos.
que se nós confiarmos nele, como diz lá em Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiaremos no Senhor e faremos menção do nome dele. Amém. Glória a Deus. Então tem situação na nossa vida que nós não tem que se apegar em ninguém. Nem nós mesmos, nem na nossa própria confiança. Nós vamos ter que se apegar apenas em Deus. A nossa fé, de fato, vai ter que ser depositada nesse Deus da Bíblia, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque é só Ele, situações na nossa vida, que pode fazer algo por mim e pode fazer algo por você. Então, o apóstolo Paulo compartilha isso conosco, de que a situação que ele estava passando ali, que ele passou, era de fim da vida. Mas que Deus, que ressuscita os mortos, Deus que faz milagres, que mudou a vida dele, que nós tínhamos que confiar, ele teria que confiar nele, que nós temos que confiar nele. Não tem para onde correr. Então, essa é uma palavra que eu queria deixar aqui para mim e para você, que o Espírito Santo está deixando. Que nós temos que confiar mais em Deus, depositar mais a nossa fé, debruçar mais o nosso espírito na palavra de Deus, em Deus, que é o nosso Pai. Porque tem situações na nossa vida que é só Deus para nos ajudar. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem homem, não tem mulher, não tem pastor, não tem igreja, não tem ninguém. Apenas confiar na palavra de Deus. Isso mesmo. Amém? E nessa certeza de que é coisas que só Deus faz, nós vamos fazer uma oração. Sim. Né? Oração. E eu te convido a realmente tirar esse momento. Às vezes, o grande problema nosso é que às vezes a gente não tira aquele momento, né? Então nós vamos orar. Se necessário for, você para o vídeo, vai para um ambiente tranquilo, que você possa manter sua atenção nessa oração e dessa maneira tirar tudo que distrai sua mente para a oração nesse momento. Porque se realmente tem coisa que só Deus pode fazer, por que não? Se você, ainda mais se você já tiver numa situação que você fala, tem gente que fala, nem Deus. Tem casos que a pessoa fala, nem Deus pode fazer mais nada agora. Então nós queremos te convidar a orar conosco. Orar, fechar os seus olhos e permitir que esse Deus poderoso, que pode, porque Ele pode todas as coisas, Ele mostre para você que Ele é presente, Ele é vivo e Ele está com você. Amém. E Ele quer fazer por mim, por você, glória a Deus, aquilo que dentro da nossa limitação humana não tem mais por onde ir. Louvado seja Deus. Nós vamos Amém. orar em nome de Jesus. Amém. Dá a mão aqui, vamos fazer essa oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, entramos em Tua presença, ó Espírito Santo. Colocamos diante de Ti, meu Pai, todos os propósitos, todos os desejos e a vontade, porque a Tua palavra diz que o homem tem preparações, mas a resposta, ó Pai, a verdadeira obra, ela vem do Senhor, do Teu Espírito. Meu Deus, abençoa toda essa pessoa, meu Pai, que ouviu essa palavra, essa pessoa que assistiu esse vídeo, que ouviu esse vídeo. Meu Pai, guarda ela, livra ela de todo mal. Pai, às vezes ela está diante de uma tribulação, de uma luta, de uma situação, que muitas das vezes pode ser até, como diz o apóstolo Paulo, uma sentença. Mas, Pai, nós cremos no Deus que ressuscita os mortos. No Deus do impossível, no Deus que salva, que cura, que liberta. Então peço a Ti, meu Pai, estende a Sua mão sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa pessoa, meu Pai. E faz com que ela, meu Pai, venha revigorar as forças, revigorar, meu Pai, reacender a chama, revigorar a fé dela. Ó Pai, na certeza de que o Senhor é o livramento, o Senhor é o escape. Ah, meu Deus, eu rogo a Ti, Espírito Santo, toca no coração, vai no íntimo da alma e faz o milagre acontecer, faz essa pessoa ter certeza de novo, faz ela ter fé novamente, faz ela ter confiança novamente, meu Pai. Eu peço a Ti, em nome
do seu Filho Jesus Cristo, meu Pai. Assim seja. Que assim seja. Amém. Glória a E Deus. amém. Glória a Deus. Então, nós glorificamos a Deus, que eu tenho certeza que o Espírito Santo venha tocar e tem tocado no seu coração. Amém. Tá bom? Nós queremos agradecer você por ver esse vídeo até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha aí. Eu tenho certeza que assim como você recebeu essa palavra de Deus, da Bíblia, da palavra dele, muitas pessoas também vão de receber. Amém. Quero, para terminar, deixar claro, tem tantas pessoas compartilhando tantas coisas na internet ruim, compartilhe coisas boas também, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.